Queridos irmãos, queridas irmãs, boa tarde. É uma grande alegria podermos estar novamente com os irmãos, podermos conversar sobre o trabalho da nossa igreja, conversar sobre várias situações ou vários campos de atuação da nossa igreja. E hoje nós temos o prazer de ter conosco aqui o nosso irmão Paulo Udo Werner Kunzmann. É uma grande alegria poder contar com o senhor. Paulo Kunzmann, ele é o nosso coordenador, o organizador do Instituto Histórico da Igreja, que é uma área que talvez deva ser mais explorado, deva ser mais divulgado, mais conhecido pela nossa igreja, mais aproveitado pela nossa igreja, inclusive no sentido de enviarmos material, de providenciarmos para que esteja no Instituto Histórico muitas coisas que dizem respeito ao trabalho de nossa igreja por esse nosso querido Brasil. Já divulgando de antemão, semana que vem estará conosco aqui então o pastor Rubens, juntamente com o Paulo Timóteo, falando sobre eleições, falando sobre o processo eleitoral da nossa igreja. Como nós vimos divulgando sempre já uma semana anterior, então semana que vem é esse o tema, com o Rubens, pastor Rubens, o nosso secretário, e o Paulo Timóteo, coordenador da comissão eleitoral. Mas hoje, Paulo Udo, a nossa conversa é com o senhor. Se o senhor quiser fazer a sua saudação aos nossos irmãos, por favor. Os queridos irmãos da IELB que nos assistem, ou hoje, ou então numa outra oportunidade, muito obrigado desde já pela atenção e também agradeço o presidente ter convidado para que nós colocássemos algumas coisas a respeito do Instituto Histórico da Igreja Luterana, da nossa igreja. E eu, assim, de início, eu já diria o seguinte: nós temos uma base bíblica que é o Salmo 143, versículo 5, que é exatamente a base. Por que Instituto Histórico? Para que guardar? E diz assim: ó Deus, eu lembro do passado, penso em tudo o que tens feito e não esqueço as tuas ações. Esse é o texto bíblico básico. E nós temos um mote no nosso Instituto Histórico, desde o ano 2007, que é guardar para servir. Que poderia se colocar em colchetes, não guardar só por guardar. E esse é o lema que nós também estamos levando adiante, porque a história da igreja, ela deve servir para mostrar a trajetória e também servir na construção. Na construção do quê? Na experiência e na história, o reino de Deus, a construção do reino de Deus. Muito bem. Nós aqui, muito carinhosamente, chamamos Udo. Do Udo, isso. Pode. Então, querido irmão, o nosso Instituto Histórico, ele hoje está instalado aqui nesse prédio, né? Mas ainda de forma precária, e nós precisamos e almejamos poder realmente colocá-lo em algum lugar mais amplo, para poder também, assim, ter melhores condições para receber visitantes, ter melhores condições para poder abrigar tudo aquilo que está lá no Instituto Histórico e que não pode ficar acumulado, jogado assim de qualquer forma, e não está, de fato, mas hoje está um pouco apertada a situação, né? Mas, Udo, este final de semana é um final de semana muito feliz, é um final de semana histórico para a nossa igreja. Nós estamos festejando 110 anos do nosso seminário. E a nossa igreja, na verdade, a primeira comunidade luterana do Brasil, ela tem a sua data de fundação em 1º de julho de 1900. Eu tenho o prazer de fazer parte daquela congregação, ou pelo menos nasci naquela congregação, fui batizado naquela congregação. E então em 1900 foi a primeira comunidade.
Estamos caminhando para os 110 anos de fundação do Sínodo da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E agora, final de semana, então as festividades dos 110 anos em que funciona o nosso Seminário Concórdia. E eu quero falar depois um pouco sobre isso também, sobre o Seminário Concórdia, sobre essa data, sobre histórias envolvendo o nosso seminário. O senhor escreve no nosso Mensageiro Luterano, e eu sempre faço questão de divulgar. Se alguém não tem assinatura, faça assinatura do Mensageiro Luterano. Tem artigos muito bons. Aí nós temos formação, nós temos informação, e é um material riquíssimo, e onde o senhor escreve aqui sobre o seminário também, e eu quero ver essa história depois, né? E o senhor também diz no final do seu artigo que isso vai ser uma sequência, né? Nós vamos ter uma novela sobre o Seminário Concórdia contado pelo senhor aí na nossa revista do Mensageiro. Mas, Udo, o nosso Instituto Histórico, talvez nem todos saibam o que realmente nós temos em nosso Instituto Histórico, o que realmente é o Instituto Histórico e como esse Instituto Histórico pode servir à Igreja, né, mais e melhor, como esse Instituto Histórico pode servir e está servindo para pesquisas, e tanto de igrejas do mundo, né, como também aqui do Brasil, né, e o que realmente o senhor gostaria, o senhor que é um apaixonado pela história da nossa igreja, e muitas vezes nós conversamos e o senhor nos conta pequenos detalhes, e conhece assim bastante a fundo detalhes do que aconteceu nas diferentes regiões do nosso Brasil, desde a sua origem, desde o início da nossa caminhada. Ontem achei que eu ia contar para o senhor uma grande novidade, e o senhor me contou com detalhes além daquilo que eu conhecia. Eu digo, poxa vida, não tem como bater o nosso irmão na questão de história da nossa igreja. Mas Instituto Histórico, o que realmente compreende, o que realmente nós temos ali, como ele serve à igreja e como ele é utilizado para pesquisa e para visitação e assim por diante. Por favor. Bem, nós, como dissemos no início, guardar para servir. Ele precisa atender. Só que nesse atendimento, ao mesmo tempo, nós estamos organizando ele. Nós estamos depurando, por exemplo, o que estamos fazendo desde o início, desde 2007. Depurando, eu quero dizer o seguinte: nós tínhamos excesso de repetições. Por exemplo, uma edição do Mensageiro Luterano encadernado de 1935. Eu tinha 6 ou 7 vezes a mesma edição. Então, isso foi feito um trabalho profundo para que nós, dentro daquela ideia de museu, museologia ou instituto histórico, nós mantivéssemos, no mínimo, um original de cada documento ou cada livro e, eventualmente, 1 ou 2 para o que se chama de reserva técnica. Essa reserva técnica é para alguma exposição, para algum evento. Não se leva o documento original, se leva aquele outro que pode até acontecer um acidente que não há uma perda maior. E essa foi a primeira parte, fazer essa depuração. A segunda parte que nós insistimos muito junto à igreja foi a igreja tinha pouca informação sobre o Instituto Histórico. A maior parte da igreja não sabia de Instituto Histórico. Talvez nos Estados Unidos, o nosso Concordia Historical, o Instituto Histórico lá, ele sabia mais sobre nosso Instituto Histórico aqui. E essa informação nós fomos passando para a igreja através do site, através de publicações do Mensageiro Luterano, como essa que o senhor citou há pouco aí, e assim aconteceram outras, também com os e-mails que são postados pela IELB. Então, essa comunicação para que a igreja realmente saiba, o Instituto Histórico existe e para que ele existe. Paralelamente, nós já fomos atendendo pessoas assim para colocar à disposição. Evidente que enquanto não tiver 90% organizado,
a busca de alguma informação é mais complicada. Mas mesmo assim, nós temos atendido pesquisas acadêmicas dentro da IELB, de pessoas fora da IELB, fora de igreja inclusive, que eles vêm no final, dependendo do tema que eles estão desenvolvendo, para mestrado ou doutorado, eles acabam buscando aqui conosco as informações. E eu entendo, e eu acho que a direção da igreja também, que nós, como uma entidade, devemos atender bem essas pessoas, e principalmente as pessoas de fora. E é o que nós também buscamos fazer. Então nós temos a parte institucional da IELB, por exemplo, a diretoria ou algum setor da administração da IELB busca dados, nós fornecemos. Eu chamaria isso de informação institucional. Aí nós temos a acadêmica em geral e uma outra parte que nós estamos incentivando, até tivemos a oportunidade de conversar ontem, é uma inserção talvez maior como é que chama? Na matéria ou na disciplina de História Eclesiástica em nosso seminário, buscando que a história da IELB, seus líderes iniciantes, os missionários estrangeiros e também aquela caminhada da IELB ao norte e nordeste do país, nós temos muito pouco. Inclusive, eu aproveito a oportunidade agora aqui em fazer um apelo. Nós temos bastante material sobre o trabalho missionário que Missouri realizou aqui no Brasil, até a década de 20, anos 30, anos 40. Mas nós não temos praticamente nada daquela subida do Brasil ao norte, ao nordeste, ao norte, Rondônia, todas aquelas regiões, nós não temos, e sabemos que aquilo foram trabalhos pioneiros fortes, onde pessoas assim muito dedicadas e consagradas, missionários nossos, alguns não formados em teologia, professores paroquiais, pessoas, mulheres com especialidades também resolveram enfrentar esse trabalho lá, que hoje frutifica e está crescendo. Então, faço um apelo a que se dediquem a escrever ou se comunicar conosco, que nós podemos encaminhar esses depoimentos para registrar a nossa história. Talvez só para colocar e reforçar o seu pedido, nós estávamos conversando ontem e nós viajando aí pelo Brasil e em contato com colegas, já desafiamos alguns, mas talvez se nós gravarmos isso no vídeo aqui, eles vão se sentir cutucados mais, né? Mas nós conversamos, pastor Leonardo Racha estava dizendo para o senhor ontem, né? Ele tem cada história fantástica lá do trabalho dele lá na Rondônia, e eu pedi, escreve isso, pastor Leonardo, escreve isso, porque isso é história da nossa igreja, né? O pastor Evaldo Maro, pastor Egon Aidan, pastor Jorge Cooper, pastor Teófilo Tim, pessoal que trabalhou lá na Rondônia, eles têm histórias muito interessantes, né? De como iniciou aquele trabalho. São 42 anos agora lá na Rondônia, né? É uma história que não é ainda tão idosa assim, né? Não é tantos anos, mas é uma história fantástica. Lá no início, difícil, complicada, né? Como eles andavam naquelas picadas e tudo, né? Hoje está tudo asfaltado, hoje está tudo bonito lá, enfim, né? Mas no início foi complicado. Assim também no Espírito Santo. Como é que é o nome daquele outro que eu... Isso é lá em Santarém, lá no Nordeste, né? Lá naquela região de Altamira, pastor Ivo Ville, o pastor Romeu Miller, né? Tem histórias maravilhosas para contar do tempo que eles estavam lá em cima naquela missão, lá naquela região de Santarém, Altamira, Belém, né? Pastor Ivo com o seu ônibus fazendo missão. Centro integrado de missão. Isso. Então, esses pastores que têm essas histórias fantásticas, né? Onde eles iniciaram a missão, escrevam isso, mandem isso para o Instituto Histórico, mandem alguma fotografia se tiverem, mandem alguma coisa que seja da história desse início aí, para que o nosso Instituto Histórico possa preservar isso e os nossos netos um dia possam olhar, puxa, mas olha, o meu avô, né?
como é que ele começou, como é que foi essa história, o que ele passou e assim por diante. Isso eu estou falando da Rondônia, falei do Espírito Santo, estou falando lá do Nordeste, lá de Roraima, tem histórias também muito interessantes, ainda hoje tem histórias fantásticas, mas essas histórias precisam chegar ao nosso instituto, para que elas possam ser preservadas pela igreja, né? E aquilo que é um sonho seu, né? Quem sabe um dia ser transformado numa história eclesiástica, é isso que o senhor chama? Mas já poderia logo ser aproveitado histórias junto aos teologanos. Eu acho que no futuro deveria ser incluído assim um enfoque maior nos nossos missionários que fizeram esse trabalho assim excepcional, que Deus acompanhou, que eles se entregavam totalmente, a consagração era total, porque inclusive eles estavam tão isolados muitas vezes, né? E eles se entregavam realmente ao pé da letra, de corpo e alma, ao trabalho do Senhor. E em situações muitas vezes assim inesperadas que eles precisavam decidir. E eu acho muito importante aqui quem quer ir ao ministério, então os estudantes de teologia precisam conhecer essas histórias. Eles precisam ver como o reino de Deus caminha, apesar ou com os homens e sua inteligência, mas principalmente a sua consagração. Sem dúvida. E quando dizemos isso, Udo, eu acho também importante dizer o mesmo se refere, o mesmo vale para também Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, né? Qualquer parte, alguém que tem assim detalhes do início da missão, do início dessa história, mande para o Instituto Histórico, fotos, fotografias, algum material, enfim, né? Para que nós possamos preservar a nossa história e ao recordar e ao olhar para esse passado e avaliar esse passado, possamos também sempre mais nos unir, dando graças a Deus pelas bênçãos derramadas sobre esta obra fantástica de levar Cristo para todos em todo o nosso país e até para o exterior também, né? Eu estava dizendo ainda ontem, e aí foi que eu estava dizendo a história, eu estava em Dois Irmãos, e aí de repente chegam dois irmãos festejando 110 anos da congregação, e na verdade ela já tem uma história anterior, né? Como é que foram os detalhes dessa história? O senhor lembra? Acontece que a igreja lá no início, ela era utilizada pelas duas igrejas luteranas, o que hoje seria a ISLB e a IELB. Só que esse uso partido ou dividido, um domingo outro domingo outro, ele não durou muito tempo. E quando aconteceram, infelizmente, atritos locais, não era com os órgãos da igreja em si, mas atritos localizados ali em Dois Irmãos, que depois, inclusive, houve intervenção judicial, intervenção policial e, finalmente, então, houve a aquisição do patrimônio, no caso, pela IELB. Mas isso foram soluções assim. Nós temos outros casos semelhantes onde não foi assim tão normal como muitos conhecem a igreja hoje, né, pastor? Mas de qualquer forma, são coisas que estão aí e que nós queremos que estejam cada vez mais dentro do nosso Instituto Histórico para poder servir como pesquisa, para poder servir como a lembrança, né, o conservar da nossa história, preservar, para poder avançar também, para podermos sempre, olhando para trás, nos fortalecermos e animarmos nessa caminhada para frente, né? E hoje nós temos tantos recursos que lá no início não tinha. Por favor, Udo, lá no Instituto Histórico, o senhor tem fotografias, o senhor tem atas, tem documentos, o senhor também tem objetos, né? Fale-nos um pouquinho, o senhor está trazendo aqui uns objetos muito interessantes. Eu trouxe aqui 3 objetos. Aqui nós temos o que poderia se chamar de uma máquina de fazer hóstias, né? Porque houve uma época em que, de forma sorrateira, a nossa igreja acabou comprando hóstia dos
padres capuchinhos, que foram muito queridos conosco, só que ficou uma situação um pouco delicada. Então, o senhor Guilherme Gull, em visita a Caxias do Sul, em conversa com Eberle, ele conseguiu inventar essa máquina que pode fabricar hóstias. E nós temos isso aqui no nosso acervo. Aqui nós temos também mais um objeto, que é uma agenda, que de repente uma agenda com endereços que as pessoas podem levar assim no seu bolso, né? Então, hoje é tão simples aqui. Então, nós temos aqui em ordem alfabética uma agenda para fins de comunicação por correspondência ou telefone, os que tinham, porque nessa época aqui poucos tinham telefones. E aí, por derradeiro, enquanto o presidente prepara ali as colocações do pessoal que está nos assistindo, aqui tem muitos chamam isso aqui de bolachão, que é um disco que era gravado dos dois lados pela Hora Luterana, com cada lado com uma devoção de um dia, de uma determinada apresentação. Aqui nós temos o programa número 192, apresentado no dia 2 de dezembro de 1950. Isso aqui era colocado no correio e ele seguia para a Rádio Sociedade Bahia. E lá era apresentado. A gente imagina que a Hora Luterana ficava torcendo para que fosse atendido, o correio atendesse, para que o programa chegasse em tempo lá e fosse apresentado. Então, nós temos, inclusive, pela grande organização, que é a Hora Luterana, nós temos os originais das devoções que estão de um lado e do outro, de forma escrita. Faz favor, pastor. Nós temos aqui uma pergunta e algumas colocações, acho que são muito importantes. Nosso irmão, pastor Valdir Hoffmann, grande abraço a Joinville. Pastor Valdir, ele fala que se tem alguma forma de preservar ou de digitalizar esse material, né, para poder também conservar e preservar esses documentários, né? E ao mesmo tempo dizer que hoje em dia se faz muitas coisas no Face, pela internet, em blog e tal, né? E muitas vezes se perde um documentário, né? Alguma coisa no sentido de preservar a história. Né? Tem alguma coisa sendo trabalhada nesse aspecto assim? Bom, no primeiro, sobre digitalizar, isso sempre, desde o início, está na nossa programação. A única coisa é que digitalizar é muito dispendioso. Então, uma das soluções que nós já conversamos na área da comunicação é o seguinte: órgãos do governo, empresas governamentais, eles têm incentivos à cultura. Dentro desses incentivos, nós temos condições de nos habilitar para projetos específicos. Falo em projeto específico, eu vou um pouquinho mais para trás na área de digitalização. Só vou dizer um acervo que nós temos. Nós temos um acervo de cerca de 1.500 negativos, preto e branco, de altíssima qualidade, devidamente organizados por evento e data, do então fotógrafo Vickert, que foi um dos ícones aqui em Porto Alegre, né? Esses estão guardados por enquanto como negativos, mas eles podem ser um bloco de um projeto. E esse projeto, é evidente, nós temos que encaminhar, tem que ter o grupo que organiza esse encaminhamento, nós temos que ficar observando quando são feitas essas ofertas, né? A outra coisa, isso sobre digitalização. Evidente que os documentos mais antigos nós precisamos digitalizar. Só que nós temos, vou dar um outro exemplo que é mais urgente ainda. O que está hoje, mídias, em unidades magnéticas, como as fitas VHS, por exemplo, o pastor Nilo Figur, que está agora em Porto Alegre, aliás, ele foi no jogo ontem, eu acho, ontem à noite, né? O Nilo Figur, ele foi, na época, durante uns 5 ou 6 anos, ele filmou em VHS convenções, reuniões, eventos em toda a nossa IELB.
isso está tudo ainda em VHS. Isso quer dizer o seguinte, em 10, 12, 14 anos, a parte magnética começa a ter perdas substanciais. Então, isso, por exemplo, é uma emergência. Só que, da mesma forma, são muitas fitas VHS que nós temos que digitalizar ou passar para uma outra mídia, né? E a outra questão do Facebook, um plano que nós temos já entabulado, e é uma ideia muito boa, que eu recebo cada 2 semanas uma informação dos Estados Unidos, do nosso Instituto Histórico lá. Por exemplo, eles pegam um objeto, ou uma carta, ou um documento, eles fotografam o objeto e contam a história desse objeto. Mais ou menos, eu diria assim, uma folha e meia A4, espaço 2. Né? Mais ou menos esse, eu não sei a quantidade de dígitos, né? Mas isso vem regularmente, documentos antigos, muito interessante. Nós já temos uma lista e pretendemos fazê-lo. E eu estaria chovendo molhado se dissesse que eu gostaria de trabalhar e fazer tudo em 24 horas por dia, mas infelizmente não dá. E também, por outro lado, eu tenho o prazer em dizer que há um mês já nós temos um voluntário, um estudante do primeiro semestre de teologia que está nos ajudando, né? Que tem muito trabalho, que é trabalho de formiga, que realmente não precisa assim um grande conhecimento, tem que gostar de história. E no caso desse jovem, ele além de tudo, ele lê em alemão, lê em inglês, então isso também é preciso para a história da nossa igreja. Espero ter respondido aí. Udo, seminário, na verdade, o nosso tempo ele é exíguo, ele só vai, né? Mas eu queria dizer o seguinte, nós queremos pelo menos conversar um pouquinho sobre o seminário. Acho que nós temos que repetir mais adiante, mas não podemos deixar de conversar hoje, sim, quando estamos aí na semana da festa, na semana do aniversário, né? Acho que deu uma pequena ideia do que nós podemos encontrar em nosso Instituto Histórico, e eu continuo sonhando em ver isso devidamente distribuído, para que com toda calma alguém possa chegar lá, olhar sem mexer. Né? Acho que tem que ter um certo cuidado também para preservar isso tudo, né? Talvez isso aqui nem tanto, mas outro, sim. Né? Que nem o seu fichário de bolsa ali, né? Interessante. Mas nesse final de semana, sábado à tarde, 18 horas, vai ser inaugurado um campanário lá no Seminário Concórdia. É um momento histórico que também faz parte da história da nossa igreja, ou seja, lá foi construído um pequeno campanário, onde está o sino que estava aqui no antigo Seminário Concórdia de Porto Alegre. Monte Serra. Exatamente. E outro que estava em São Paulo, Instituto Concórdia de São Paulo. Né? Então esses 2 sinos vão estar nesse campanário, e sábado à tarde, às 6 horas, é o nosso momento de inauguração deste campanário. E no domingo de manhã cedinho, nós estamos nos deslocando, o senhor também, né? Até Bom Jesus, no interior de São Lourenço, né? Onde nós vamos ter espero ser um grande culto de louvor, de gratidão a Deus, pelos 110 anos do nosso seminário. E ao dizer isso, eu quero também pedir a toda a igreja, aos colegas pastores, às congregações, não deixem de lembrar do nosso seminário, de agradecer a Deus pelo nosso seminário nesse final de semana de forma especial. São 110 anos de história, são mais de 1.200 pastores formados em nossos seminários, 1.034 aqui no Rio Grande do Sul e 175 em São Paulo. Né? Então veja que bênção Deus ter preservado entre nós o seminário, e não apenas preservado o seminário, mas especialmente preservado no seminário a doutrina clara e pura da palavra de Deus, né? Baseada nas confissões da igreja, né? Ou melhor, as confissões da igreja baseada na palavra de Deus, conservada pela nossa igreja, pelo nosso seminário e em nosso seminário, na formação dos nossos pastores. Udo, você escreve aqui, o seminário nasceu numa cozinha. Conta-nos um pouquinho, pelo menos, sobre
essa história, sobre esse chimarrão, ou esse cafezinho, ou chazinho todo especial aí? A casa do pastor Hartmeister e sua cozinha era o local onde havia aqueles papos intermediários entre as reuniões distritais. E foi numa dessas conversas que chegaram à conclusão, 3 pastores, mais o pastor Hartmeister, os 4 pastores, nós precisamos ter aqui um seminário, nós precisamos começar, nós precisamos formar no Brasil, como eles chamavam, os natives, os nativos do Brasil, e não só os missionários vindos dos Estados Unidos ou da Alemanha. E foi ali, nessa conversa, e essa conversa foi confirmada numa reunião distrital, onde chegaram à conclusão, tudo bem, então vamos começar. E aí, provavelmente, um ficou olhando para o outro, né? E o pastor Hartmeister disse, eu posso me dispor, eu vou dar as aulas paralelamente ao meu ministério pastoral. E foi assim que foi resolvido. Na cozinha, a decisão, confirmada numa reunião distrital, e Deus realmente abençoou esse trabalho, mesmo que 1 ano e meio depois ele tenha sido interrompido, porque 2 pastores que estavam lá naquele seminário, eles foram para os Estados Unidos e em 4 anos se formaram excelentes pastores no seminário de Springfield. Então, mostra que naquele ano e meio, lá no município de São Lourenço, em Bom Jesus, eles tiveram uma excelente orientação com um que era o diretor, o professor, o pastor. A esposa dele fazia a chimia, lavava a roupa, e à tarde eles plantavam, os estudantes lá, os teologandos. Então, esse foi o nosso início lá. Foi muito singelo, mas realmente foi o início. Essa preocupação em ter pessoas se formando no país onde os missionários vieram, que era o Brasil. Isso era Brutin, Mahler, o Hartmeister e o Brothers. O Brothers ele já tinha voltado, já tinha retornado, né? E o Brutin ainda estava em Estância Velha, mas agora eu só me lembro do Hartmeister. Hartmeister e mais 3, porque eles eram pastores lá na região, né? Uhum. E o Hartmeister esse então que mais ou menos liderou esse trabalho lá. E foi muito abençoado, porque inclusive 30 anos depois, ele mesmo, com tristeza, ele disse palavras fantásticas, porque ele tinha saído de lá. Simplesmente, eu até tomo a liberdade em ler aqui. Tivemos que tomar essa resolução, ou seja, o Hartmeister e a esposa retornarem aos Estados Unidos. Eles perderam inclusive uma filhinha, a esposa estava muito doente e eles tiveram que decidir isso. Tivemos que tomar essa resolução, embora sentíssemos muito abandonar o trabalho na congregação e no instituto. O empreendimento e o muito trabalho superavam nossas forças, mas o começo tinha sido feito e Deus deu sua bênção para a continuação da obra encetada. Que Deus abençoe também no futuro os professores e alunos do Seminário Concórdia. Isso ele disse lá pelo ano 37, 38, né? Ou seja, 30 anos após ele ter saído do Brasil, ele refletiu e falou isso. Udo, aqui o Valdir nos pergunta mais uma, eu acho muito difícil, mas de qualquer forma, ele faz a pergunta assim, se não teria como levar alguma coisa do Instituto Histórico para a Convenção Nacional em Aracruz. Apesar de ser no Espírito Santo, ele pergunta se não seria possível isso, que seria uma forma de levar a história da igreja para mais perto da igreja como tal, né? Eu acho um tanto difícil porque levar esse material em si até o Espírito Santo já é um risco também que a gente corre, né? Mas talvez quando tivermos um evento por perto, aqui no Rio Grande do Sul, talvez perto do Instituto Histórico, pudéssemos oferecer a oportunidade
de uma visitação ou de uma exposição um pouco mais ampla, né? De qualquer forma, é uma ideia interessante, mas como eu disse, realmente para levar as coisas até o Espírito Santo é um pouco mais complicado, me parece, não é tão simples assim, né? Mas é uma sugestão aí também, né? Eu acho que nós aí iam acontecer duas soluções. Uma, eu confesso que meu trabalho não está completo aqui se eu não for uma vez ao Espírito Santo. Isso eu já tenho dito aqui para os meus chefes aqui, né? Então nós deveríamos juntar as duas coisas, porque objeto como esse aqui eu não levaria, né? Mas o que se pode fazer é uma exposição digital, né? Com projeções e eventualmente uma ou outra palestra, preparar documentos, cartas, depoimentos, e então em vez de ser um visual de objetos onde se poderia mexer, palpar, seria algo, eu acho que isso viria ao encontro, seria uma boa sugestão. Nós tivemos esse ano, um simpósio de missão aqui na igreja, né? Aqui no Seminário Concórdia, e o pastor Christian Hoffmann, ele encarnou a pessoa de Lucas Cranach, né? Lá o pintor da Reforma, né? Da época de Lutero, e ele fez de uma forma muito criativa. Eu vou dizer, quem sabe o senhor encarna o Hartmeister e começa a relatar o que o senhor fez aqui, como foi ali, como foi aquela briga lá das pessoas ameaçando o senhor para fechar a casa e tal, né? Seria interessante, quem sabe o senhor como artista assim, né? Vamos ver. Mas é uma ideia interessante, né? Realmente, mas queridos irmãos, falar sobre a história de nossa igreja é algo que não se esgota num dia, não se esgota numa semana. São tantas coisas, e quando começa a vir as histórias e os relatos e os fatos, né? E cada momento tenha o seu detalhe especial, são coisas maravilhosas que aconteceram. E como o Senhor diz que o versículo que o Senhor citou no início, eu lembro do passado, penso em tudo que tens feito e não esqueço das tuas ações. Eu acho que nós só temos que dar graças a Deus por todas as bênçãos derramadas sobre o trabalho da nossa igreja ao longo destes quase 110, ou mais de 110 na verdade, né? Mas 110 anos de seminário, quase 110 anos de sínodo, né? Sobre esse trabalho em todo o Brasil e se espalhando pelo mundo afora, né? Levando a mensagem do amor de Deus para todas as pessoas. Por isso, de forma especial, eu repito, nesse final de semana, nós queremos dizer nas palavras que foram escolhidas para as festividades dos 110 anos do seminário: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós queremos que isso realmente seja compartilhado em cada congregação, em cada culto, em cada momento, louvando e agradecendo a Deus pelas bênçãos derramadas sobre o nosso seminário, sobre a nossa igreja, especialmente conservando a palavra pura, a doutrina pura da palavra de Deus em nosso meio, as confissões que estão baseadas e fundamentadas na palavra de Deus. Que Deus continue nos dando sempre pastores, ou melhor, professores fiéis e dedicados em nosso seminário, que ensinem, que preparem pastores e futuros pastores, para que a igreja assim possa enviá-los por todos os cantos do país e para fora do país, levando e anunciando a mensagem do amor de Deus, levando e anunciando Cristo para todos, proclamando a vida até os confins da terra. Muito obrigado, Udo, pela sua presença conosco, e eu lhe convido a dizer uma palavra final também àqueles que nos acompanham. Agradeço a atenção que tiveram agora, nesse instante, ou que vão ter em outra oportunidade, e o Instituto Histórico está à disposição sempre. Ligue para a administração da IELB e nós vamos atender você. Muito obrigado. Boa tarde, Deus abençoe.